Glória a Deus e aleluias. Quero saudar todos os meus amados irmãos e ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Amados irmãos, estamos em terça-feira, mais um dia com o encontro com uma palavra de Deus. Amados, eu quero lhe convidar a nós ler no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala assim: se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos e amados ouvintes, aqui podemos entender que a aliança que o Senhor fez com Salomão, isso é que o Senhor quer fazer conosco também. Fazer uma aliança com o homem. Porque só o Senhor, amado, que pode nos sarar, nos curar, nos libertar. Só Jesus que tem a bênção. Só Ele que pode nos abençoar. Amados irmãos, o caminho para a cura e para a restauração. Muitos amados estão procurando a cura em caminhos errados. Podemos entender, amado, que somente a palavra do Senhor tem para nos oferecer a vitória, a cura. Somente a palavra de Deus que pode nos restaurar. Mas muitos amados entendemos que estão se desviando a caminhos de morte. Porque somente um caminho que pode restaurar nossa vida é o caminho de Jesus Cristo. Jesus mesmo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Podemos entender que só encontramos a vida por meio de Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador de nossa fé. Jesus é o caminho para a cura. Jesus é o caminho para a restauração. Jesus é o caminho para a libertação. Salomão sabia disso. Salomão se entregou somente ao Senhor. Podemos ver que Salomão foi o terceiro rei de Israel. Governou cerca de 40 anos. Entre 970 a.C. a 930 a.C. Ele foi sucessor do seu pai, o rei Davi. Ele ficou conhecido mundialmente por sua sabedoria, por sua impressionante riqueza momentânea e a construção do templo. Podemos entender que Salomão é bastante conhecido em todas as nações. Amado, Salomão foi grandemente abençoado pelo Senhor com a sabedoria. Entendemos, amado, que Salomão teve uma intimidade com o Senhor. Ele se ajoelhou perante o Senhor e pediu sabedoria. E ele foi o mais sábio de todo o mundo. Muitos vinham visitar ele por sua sabedoria, por sua inteligência, pelas suas riquezas, porque Deus abençoou grandemente. Deus tinha uma promessa na vida de Salomão. Mas o Senhor disse para que ele andasse conforme os caminhos que o seu pai andou. O rei Davi nunca se desviou nem para o lado, nem para a direita e nem para a esquerda. O rei Davi, ele somente se viu ao Senhor. É o que o Senhor quer de nós. Que nós sirva somente a Ele. Porque Ele é o único que pode nos restaurar. Amado, sabemos que todos nós somos templo de Deus. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amados, sabemos que somos um edifício do Senhor. Amados, Deus apareceu a Salomão após a dedicação do templo. Quando Salomão terminou a construção do templo, o Senhor apareceu a ele. E ele avisa, quando houver seca, praga, aflição,
não é um castigo sem saída. Muitas vezes vem a aflição, a seca, as pragas, mas não é uma coisa que tem sem saída. Tem saída. Para aqueles que se rebeliaram, para aqueles que se afastaram do Evangelho, se enganaram com os prazeres do mundo, porque o mundo somente nos engana. O diabo ele não tem nada para nos oferecer, mas somente Jesus tem tudo para nos oferecer. No meio de tudo isso, pode o povo passar por aflição, por pragas, por desobediência, mas ainda tinha solução. Todo aquele que se voltasse para Deus e fosse ao templo e pedisse perdão pelos seus pecados, Deus ouviria, porque os ouvidos do Senhor estavam atentos àquele lugar. É um aviso para nós voltar somente para o Senhor, amado. Muitos de nós se encontramos perdidos. Amados, ainda há restauração para a tua vida. Ainda há restauração para nossas vidas. Ainda há cura para nossas vidas. Ainda há libertação. O Senhor todos os dias nos chama para que nós possamos renovar as nossas alianças. Muitos de nós se desviamos como ovelha. Cada um foi para o seu lugar, desviaram. Fugiram da presença de Deus. E somente Jesus que pode nos sarar. O rei Salomão, quando construiu o templo, foi para que o povo, quando se desviasse, tropeçasse, fosse para o templo para reconhecer as suas falhas, e Deus ouviria e perdoaria os seus pecados. Não é diferente de hoje em dia, amado. Deus, Ele quer sarar nossas enfermidades. O Senhor Jesus, Ele quer nos curar, nos libertar, mas para isso temos que dar o primeiro passo. Temos que mostrar a diferença. Amado, há 4 passos para a restauração. Olha quando ele fala, humilhai-vos. Não é se diminuir, mas é reconhecer que é limitado. Que pecou e precisa do Senhor. Muitos de nós pensamos que não há solução pelos nossos erros. Muitas vezes temos falhado e pecado, e muitas vezes desanimamos, e não reconhecemos que o Senhor está com braços abertos para nos perdoar. Mas para isso temos que reconhecer os nossos erros. Amado, não é só diminuir, mas é reconhecer. O Senhor não está limitado. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso orgulho. Mas se nós se humilhar diante de Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos sarará a nossa terra. A porta da graça está aberta. A porta da graça, amado, um favor imerecido para cada um de nós, para que nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em Tiago 4, versículos 6 e 8, fala assim: antes dai maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amados, Deus resiste aos soberbos. Não é diferente, amado, dentro da igreja, fora da igreja. Ainda existe muitos que estão com o ego engrandecido, com a soberba na sua vida. Não se entregaram por completo ao Senhor. Não reconheceram os seus erros. Estão desenganados. Muitos assim se encontram. Mas isso é um quadro para que nós possa
se voltar para Cristo e obedecer a Ele verdadeiramente. O Senhor, porém, amado, Ele dá graça ao humilde. Amado, Deus dá o favor imerecido àquele que se humilha. A humildade. Nós temos que ser humilde diante do Senhor. É reconhecer os nossos erros. Quantas vezes temos errado, quantas vezes temos tropeçado e não fomos humildes para não reconhecer da onde o Senhor tem nos tirado. Muitas vezes deixamos a soberba crescer em nossas vidas. O inimigo muitas vezes quer nos setar com os seus dados inflamados para nos impedir de colher a bênção. Amado, nós temos que se sujeitar a Deus. Temos que ser sujeitos a Deus. Como nós podemos ser sujeitos a Deus? Obedecer a Ele. Obediência, amado, é melhor do que sacrificar. Muitos estão se sacrificando à toa. Muitos estão se entregando à vaidade, às enganações do mundo, aos prazeres momentâneos. E nós temos que somente se achegar a Deus e reconhecer a Ele como o único Senhor e Salvador Jesus Cristo de nossas vidas. Amado, quando nós se sujeitamos a Deus, o diabo foge de nós. Ele não tem nenhuma autoridade. Quando nós estamos sujeitos à obediência a Deus, o inimigo ele não tem autoridade sobre nossas vidas. O inimigo, amado, tem um certo controle. Quando o homem anda na desobediência, quando eu falo homem e mulher. Quando o homem está distanciado, quando estamos no pecado, o inimigo vem nos controlar, vem agir em nossas vidas. Mas quando estamos em obediência, quando o homem está em obediência a Deus, reconhecemos que o inimigo não tem poder para nos tocar. Nem ele, nem os seus anjos, porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário. Amados, nós temos que limpar a mão dos nossos pecados, erros. Nós temos que limpar a mão é nos purificar. Nós temos que limpar nossas mãos na purificação de Jesus Cristo. Seja santo, porque o Senhor é santo, diz o Senhor. O Senhor mesmo fala que nós temos que ser santo, temos que ser perfeito como Ele é. Mas muitos estão se enganando, desiludidos, deixando o inimigo muitas vezes separar do amor de Deus. E quem nos separar do amor de Deus, será que tem alguns que possam nos separar? Não, nem aflição, nem medo, nem perseguição, nem nudez, nem anjo, nem demônio, nem principados. Nada nos separa do amor de Cristo. Jesus já nos amou e nos perdoou de nossos pecados. É Jesus que nos ama, é Jesus que nos perdoa, é Jesus que nos justifica diante de uma sociedade que muitas vezes não reconhece isso, mas Jesus, Ele reconhece. Jesus, Ele reconhece a tua dor, a tua debilidade. Somente Jesus Cristo pode te perdoar. Somente Jesus reconhece os teus erros. Somente Jesus. Quando Ele fala assim, orar com sinceridade, amado. Muitos aí estão orando sem comunhão, sem sinceridade. Estão muitos com frase repetida, pensando somente no seu eu. Não estão completamente com o coração aberto. A oração verdadeira diz, falo contigo, Senhor. Nós temos que falar somente com o Senhor. Não é apenas sobre nós, é sobre o Senhor. É ter uma conversa verdadeira. Não é uma conversa mentirosa, mas é uma conversa verdadeira que nós temos que ter com Deus, diante do nosso Senhor. É uma conversa com o nosso Deus. Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas necessidades. Deus conhece o nosso pensamento antes de nós falar. Mas para isso nós temos que orar com verdade, com sabedoria. Amados,
Muitos estão perdendo a bênção, muitos estão perdendo ao Senhor Jesus Cristo por não saber orar muitas vezes. Amado, porque temos que orar com sinceridade. Olha quando ele fala assim: buscai a face de Deus. Quando nós temos que buscar o Senhor, mais do que pedir bênção, quer a sua presença, busca a sua vontade, conhece o coração e vive perto dele. Quando, amados, queremos a bênção, estamos perto dele, da bênção, do doador da bênção. Muitas vezes queremos andar somente com a bênção, mas temos que andar com o doador da bênção. Lá no Salmo 27, versos 7 e 9, fala assim: ouve, ó Senhor, a minha voz, quando clamo, tem piedade de mim e responde-me quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te diz, a ti o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeite o teu servo com ira. Tu forte a minha ajuda, não me deixe, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Amados ouvintes, o salmista Davi, conhecemos o rei de Israel, pai de Salomão. Aqui, amados, o salmista vem nos falar que ele buscava o Senhor, buscava a face do Senhor todos os dias e pedia ao Senhor para não esconder a sua face dele. Amados, o único modo de o Senhor esconder a sua face é o pecado. O pecado, não vemos a face de Deus, mas quando andamos em obediência, vemos Deus face a face. Jacó lutou naquele tempo com o anjo. Ele disse assim: lutei com o anjo do Senhor, vi Deus face a face. E o próprio anjo disse assim: tu não se chamarás mais Jacó, mas serás Israel. Amados, para isso, amado, há um tempo para tudo em nossas vidas. Para nós ter a bênção, temos que lutar para isso. Temos que lutar pelo doador da bênção. Não podemos perder o doador da bênção. Temos que lutar com o anjo todos os dias. E obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. O salmista Davi sabia disso. Pedia que o Senhor não o rejeitasse. Davi reconhecia que era servo do Senhor, como nós todos somos. Somos servos, que quer dizer para servir. Temos que servir. Muitos querem ser servidos, mas não querem servir. Quanto vemos aí hoje? Muitos querem ser servidos, mas não querem servir. O Senhor, mais uma coisa, amado, mas o Senhor está vendo tudo isso. Muitos querem só a bênção, mas não querem o doador da bênção. Olha quando ele fala assim: convertei dos maus caminhos. Arrependimento, amado, não é só sentir pena, é mudança de direção. Para com o erro, o caminho com Deus. Sem mudança de vida, a oração fica incompleta. Amado, quando não temos um arrependimento verdadeiro, até nossas orações são impedidas. Até nossas orações são impedidas. Diz, amado, que Satanás ele tem um domínio sobre os ar. Acima do céu, o inimigo ele fica ali com os seus anjos, na potestade do ar, impedindo que as nossas orações
chegue à presença de Deus. Vemos lá atrás no livro de Daniel, que quando Daniel estava orando, Gabriel queria descer para deixar a bênção, mas ele foi impedido. Ele foi preso. Por quê? Por Satanás. O inimigo não deixou o anjo passar. Quando de fé o Senhor manda Miguel, um dos anjos, uma das classes mais altas da hierarquia celestial. Aí o Senhor manda o anjo Miguel para batalhar com o príncipe da Pérsia, que era a representação de um demônio que tinha um controle naquele local. Por isso que o anjo foi impedido para deixar a resposta a Daniel. Amado, o inimigo trabalha para isso, para que as nossas orações não sejam ouvidas, para que não chegue diante de Deus. Mas para isso temos que sempre orar a Deus. Deus ama aquele que ora. Podemos ver que o inimigo, Satanás e seus anjos vão se levantar para impedir as bênçãos de Deus em nossas vidas. Não é diferente, amado. O inimigo vai se levantar, mas ele vai perder. Assim como o Senhor enviou Miguel, batalhou contra o príncipe da Pérsia, derrotou Satanás, derrotou o adversário, e o anjo Gabriel foi deixar a resposta a Daniel. Daniel começou a estudar e ver tudo que o anjo falava. Amados, não deixe o foco, o ideal. Não deixe o inimigo te parar. Não deixe o inimigo fazer você parar de orar. Porque é isso que o inimigo quer, que você pare de orar. Mais ou menos, entenda, o poder da oração pode muito exercer os efeitos. A oração de um justo pode muito exercer os efeitos. Quando o Senhor mesmo fala assim: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não tem demônios, nem anjos, nem principados, nem nada que pode, amados, impedir a bênção de Deus na tua vida. Mas para isso temos que obedecer a palavra de Deus, orar. Jesus falou assim: orai e vigiai. A oração, amado, tem efeito muito poderoso na tua vida. A oração tem um poder tremendo em nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amado, temos que ter verdadeiramente um arrependimento verdadeiro, para que Deus possa ouvir as nossas orações. Deixa eu te dizer 3 promessas de Deus para a tua vida. Se cumprir esta condição, Deus garante bênção. Olha quando ele fala: ouvirei do céu. Ele não ignora um clamor de um coração humilde. Olha o que Tiago falou: Deus dá graça aos humildes, porém Deus aborrece os soberbos, aqueles que só pensam em si. A humildade, amados, traz bênção, traz aproximação de Deus. Mas para isso temos que ser humilde diante de Deus. Diante de Deus temos que ser verdadeiramente humilde. Reconhecer as nossas necessidades, a nossa debilidade, e reconhecer que somente Cristo tem o poder para nos sarar. Olha aí: perdoarei os seus pecados. Olha que promessa. Remover a causa da separação, que é o pecado. É o pecado que nos separa do amor de Deus. Amados, muitos estão aí distanciados no erro, no pecado. E isto é uma consequência que afasta o homem de Deus. Quando nós se aproximamos de Deus,
Ele remove o pecado, Ele tira a acusação, Ele tira toda a sujeira que o homem tem, que é o pecado que leva à morte. Olha quando Ele fala assim, sararei a terra. Que bênção! Deus quer restaurar a nossa paz. Deus, Ele quer restaurar a nossa saúde. Deus, Ele quer restaurar a nossa família. Deus quer restaurar a nossa igreja. Deus quer restaurar a nossa nação. Mas para isso, amados, temos que ser verdadeiros. Temos que ser humildes diante de Deus. Reconhecer e buscar ao Senhor. Jesus mesmo falou, a palavra de Deus lá em Provérbios fala também, amados, que quando nós buscamos ao Senhor de madrugada também, Deus ama aquele que busca Ele também de madrugada. Muitos aí estão perdendo a bênção, porque sabemos que a bênção também, amado, porque Deus quer renúncia, Deus quer que o homem tenha uma renúncia. Quantas vezes perdemos tempos na ilusão de estar assistindo algo que não agrada do Senhor da noite, alta madrugada, muitas vezes, ou então fazendo outras coisas que não é do agrado de Deus. Mas quando nós buscamos ao Senhor também de madrugada, amado, temos uma grande bênção, porque Deus, Ele está nos ouvindo. Deus ama aquele que busca Ele. Deus ama a todo momento. Você pode buscar a todo momento, mas Ele ama também. A meia palavra dele fala que Ele ama aquele que busca também de madrugada. Por isso que temos que ter uma renúncia. Temos que deixar o nosso ego para depois. Temos que deixar Cristo trabalhar em nossas vidas. Deus quer restaurar. Nós queremos paz? Pois vamos orar. Queremos saúde? Vamos orar. Queremos a restauração de nossa família? Vamos orar. Queremos a restauração da nossa igreja? Vamos orar. Queremos a restauração da nossa nação? Vamos orar a Deus. Porque na oração, amado, Deus move montanhas. Não há demônio que possa impedir a tua oração. Amado, não se engane, você tem muito valor para Deus, mas para isso você tem que ser verdadeiro. Satanás e seus anjos vão querer te impedir, mas Deus já te deu a vitória. Maior é o que está contigo do que está neste mundo. O inimigo, ele não tem autoridade sobre a tua vida. Jesus é que tem autoridade sobre a tua vida. Temei mais ao Senhor, que lança o corpo e a alma do homem do fogo, do que aos homens. Os homens são limitados, os demônios também. Eles têm um limite. Mas Deus, Ele tem toda a autoridade. Amado, viver, olha aí, para nós hoje, vivemos tempos difíceis. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo nas nações vizinhas. As coisas ruins. Prove a Deus, louvado seja Deus. Por nada está acontecendo aqui. A desunião, a imoralidade, a violência, o desespero. Amado, a solução não está na lei ou nos governos. Muitos estão também enganados. Sabemos que estamos sobre a lei e os governos. Temos que ser obedientes à lei e os governos. Mas muitos estão somente se entregando a isso, procurando isso, soluções. A solução não está só no governo humano, não está somente sobre leis humanas. A solução, a única solução para a tua vida é aceitar a Cristo. A única solução para a tua vida é aceitar ao Senhor Jesus Cristo.
quer ver Deus restaurar a tua paz, quer ver Deus restaurar a tua saúde, quer ver Deus restaurar a tua nação. Nós temos que dar o primeiro passo. Sabemos, amados, que também não é assim. Sabemos que quando estamos doentes, temos que ir para o médico. Mas temos que entender que Deus é maior do que os médicos. Isso eu quero lhe dizer. Que Deus é maior do que os médicos. Deus é maior do que os governantes. Deus é maior do que as leis humanas. Deus, Ele está acima de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo está acima de todas as coisas. Seja governo, seja leis, seja saúde. Deus está acima de tudo isso. Não podemos confiar somente no mundo. Esta é o povo de Deus, amado. Nós que, como somos povo de Deus, se nós que levamos seu nome, não confiarmos nisso, somos os mais miseráveis do mundo. Nós temos que crer no poder de Deus, que o poder de Deus, ele tem o poder supremo. Nós temos que se humilhar e voltar para Deus. E Ele vai agir. Quando nós se voltamos para Deus, Ele age. Está passando por luta? Deus vai lutar por ti. Está precisando de uma cura? Deus vai te curar. O Senhor está passando por dificuldade? O Senhor Jesus pode te dar uma grande bênção. Amados, deixa eu dizer um chamado final para cada um de nós. Deus tem um chamado final. Ele quer nos sarar. Ele quer nos libertar. Você quer ver a mudança? Muitos de nós queremos ver a mudança. Como nós vamos ver a mudança? Temos que começar por nós. É por eu, por você. Não é olhar para o outro. Não é olhar para o seu próximo. Não é olhar para o seu irmão, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua avó. Você quer ver a mudança? Comece por você mesmo. Comece por você, comece por mim. Nós temos que olhar no espelho. A mudança tem que começar por nós. Aí vamos ver a mudança. Amado, reconhecer onde nós erramos. Nós temos que conhecer aonde nós erramos, para que nós possamos ter a bênção. Temos que orar de coração. Muitos estão orando sem comunhão. Temos que orar verdadeiramente. Nós temos que buscar a presença de Jesus todos os dias. Deixar o caminho mau. Muitos de nós queremos a bênção, mas não deixamos o caminho mau. Nós temos que deixar os caminhos maus. Deus não diz talvez. Ele diz: então ouvirei e perdoarei e sararei os teus pecados. Quando nós se voltamos para o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Amados, que o Senhor possa falar mais e mais contigo. Que esta palavra você possa meditar. E o Espírito Santo de Deus possa te revelar mais e mais. Medite nesta palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai. Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para Te glorificar e Te exaltar o Teu santo nome. Senhor Jesus, toma a frente das nossas vidas, porque Tu és o único Deus. Abençoa o Teu povo que está aí nos quatro cantos da terra. Dá a cura, o milagre, a salvação. Oh, Senhor Deus, liberta os cativos, quebra as correntes dos aprisionados. Ah, Senhor Deus, dá visão aos cegos, cura os doentes, levanta os paralíticos, dá visão aos cegos, dá palavra ao mudo, dá audição ao surdo. Oh, Senhor Jesus, liberta dos vícios das drogas, dos vícios da bebida, de todo tipo de vício, Senhor Jesus, possa libertar.
Senhor Jesus, trabalha na vida daqueles que estão buscando a Ti, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor ama aquele que Te busca, que o Senhor possa agir na vida de cada um, libertando de toda a opressão do adversário. Faz a cura, o milagre na vida de cada um, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Jesus, pois é que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Todos fiquem na paz do Senhor. Amém.